a Bíblia fala muito sobre escatologia. Escatologia é apenas uma das matérias que é ensinada numa abordagem teológica sistemática. A teologia sistemática é uma sistematização dos estudos sobre as coisas de Deus. E existem 10 pontos centrais. Você estuda sobre Deus, sobre Cristo, sobre os anjos, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a igreja, sobre a Bíblia e sobre os últimos dias, que é a escatologia. As escrituras estão cheias de passagens que mostram isso. Eu fiz uma prévia, eu fiz uma pequena introdução, dizendo aqui domingo o quanto as escrituras falam sobre escatologia, então eu gostaria de não fazer isso novamente, mas eu vou ler pelo menos 1 ou 2 versículos que fazem alusão à importância da gente saber o que Deus diz em relação às coisas do futuro. Por exemplo, Isaías capítulo 46, versículo 9 e versículo 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. 10, versículo 10, Isaías 46, 10. Deus que, desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. E, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. A simples declaração do versículo 10 que diz, Deus falando, eu sou aquele que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde o princípio anuncio o que vai acontecer, que desde a antiguidade anuncia as coisas que ainda não sucederam. Gente, pelo simples fato de Deus dizer, eu anuncio, eu conto, eu falo, desde o começo, eu anuncio o fim, o que vai vir, o que vai acontecer, já mostra uma das razões por que a gente deve estudar a escatologia. Porque se Deus fala, é porque Ele espera que a gente vá ouvir. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a família de vocês. Se Deus fala, é porque Ele espera que a gente vá ouvir. É do interesse de Deus que a gente tome conhecimento das coisas que Ele diz. Todo mundo concorda? E Deus não falaria se não fosse importante. Se 40% dos textos sagrados inspirados por Deus tratam especificamente sobre escatologia, então deve ser um assunto que ele repete de forma exaustiva, porque tem a sua relevância. Vocês concordam comigo? Sim ou não, gente? E existem muitas outras razões pelas quais nós devemos estudar a escatologia. Incentiva a uma vida de santidade. Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, está escrito, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E ele diz o que é tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que ele associa a importância da santificação total, ou seja, do espírito, da alma, do corpo, com a vinda de Jesus Cristo. É como se a motivação pela qual nós buscamos a santificação, a razão pela qual quando nós pecamos nós nos entristecemos, nos sentimos mal, confessamos os pecados e lutamos contra os impulsos da nossa carne, nos esforçamos para ser agradáveis ao Senhor, a razão de tudo isso é porque um dia a gente sabe que no final da estrada a gente vai se encontrar com Jesus Cristo. Então com que cara a gente vai olhar para Ele, né? Como a gente vai encarar Jesus? Então a gente tem que conservar íntegro e irrepreensível o espírito, a alma e o corpo para a vinda de Jesus, por causa desse encontro que teremos com Ele. Então estudar sobre a volta de Cristo, o nosso encontro com Cristo, as últimas coisas sobre as quais a Bíblia testemunha, incentiva a nossa santificação. Vocês concordam comigo? Agora, por que essa aparente confusão na questão do assunto da escatologia? Por que essa confusão? Eu acho que a confusão em si não é necessariamente por causa do tema, mas por causa das abordagens que são feitas a ele. Existem pelo menos 4 maneiras de lidar com os textos proféticos das Escrituras. Se eu disser textos apocalípticos, eu não estou falando dos textos de Apocalipse, tá? Eu estou falando sobre textos proféticos. A apocalíptica bíblica, que é uma expressão
teológica, significa as passagens que tratam sobre as coisas do fim, sejam elas no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses. A apocalíptica bíblica são os textos que revelam coisas do futuro, coisas do fim. Então, existem pelo menos 4 maneiras de se abordar a apocalíptica bíblica, ou os textos proféticos das Escrituras. Até aqui tudo bem? Só os vivos. Quais são as 4 formas, Natan? Eu vou dizer os nomes e depois vou explicar cada uma delas, tá? Existe a forma idealista, preterista, historicista e futurista. Tá bom? Idealista, preterista, historicista e futurista. Cada uma destas palavras significa exatamente aquilo que ela diz. Por exemplo, idealista vem de ideia. Significa que aqueles que seguem a escola de pensamento idealista consideram os textos proféticos da Bíblia, a apocalíptica bíblica, né, os textos que falam sobre o fim, consideram como apenas ideias gerais, sem uma declaração de uma coisa que vai acontecer num tempo específico. Eles não acham que são revelações específicas de Deus sobre nações específicas, povos específicos que se cumprirão em tempos específicos. Eles acham que todos os textos proféticos, onde quer que eles se encontrem, tratam apenas de ideias, conceitos gerais sobre moralidade, sobre o bem, sobre o mal, e o homem deve pegar estes princípios expostos nesses textos proféticos e aplicá-los na sua vida no tempo que ele vive, sem se preocupar com nada, porque nenhuma passagem dessas está falando sobre um cumprimento específico em um tempo futuro, ou seja lá em que tempo for. São apenas ideias gerais. Todo mundo entendeu? Essa é a abordagem que faz um idealista. Daqui a pouco eu vou falar, por exemplo, sobre as divisões em relação ao milênio e vou falar de um grupo chamado de amilenistas. E você vai ver que os amilenistas são idealistas, porque eles acham que o milênio, que aparece na Bíblia especificamente, nominalmente, em Apocalipse capítulo 20, não é um período de 1000 anos de verdade, um período contado na ponta do lápis de 1000 anos. Eles acham que é apenas uma ideia grandiosa, de muito tempo, onde um período de paz, de harmonia e de vitória se estabelecerá na Terra. Eles não acham que seja 1000 anos de verdade. Então, é apenas uma ideia de um longo período de paz. Então, você vai entender que os amilenistas são idealistas, porque eles acham que os textos proféticos são apenas ideias que têm que ser interpretadas e aplicadas na vida do homem em qualquer tempo que ele viva. Tudo bem, gente? Estou falando devagar ou estou falando rápido? Estou tentando, hein? Estou me esforçando para falar devagar. Esse é o idealista. O que é o preterista? Quantos aqui sabem o que significa a palavra pretérito? Passado. Eu tenho uma amiga que é, inclusive, líder numa igreja em Fortaleza, e ela foi professora de português durante muitos anos, e ela não diz eu estou passada, ela costuma dizer eu estou pretérita. Por brincadeira, porque cearense é engraçado. Então, a palavra pretérito significa exatamente isso, passado. Na língua portuguesa, nós temos, por exemplo, o tempo passado perfeito, pretérito imperfeito, temos o pretérito mais do que perfeito, nós temos o futuro do presente, mas temos o futuro do pretérito, que é o futuro do passado, ou seja, seria se fosse, né? O preterismo é aquele que acredita que todas as declarações proféticas se cumpriram na época em que o profeta as proferiu. Ou seja, nenhuma declaração profética passa para uma geração ou gerações posteriores à época em que o profeta vive. Ou seja, fica tudo no passado do próprio profeta. Foi suficientemente claro? Isso é o preterismo. Então, quando eles veem, por exemplo, textos proféticos no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, eles creem que são revelações sobre o futuro, mas o futuro do profeta. Isso quer dizer que até o final da vida do profeta, tais palavras se cumprirão e Zé Fininho. Não passa para uma geração futura. Isso é o que é conhecido como preterismo. Tudo bem, gente? A terceira abordagem, a terceira forma de se encarar, de se lidar com os textos proféticos das Escrituras é o historicismo. Como o nome já diz, está associado à história, mais especificamente, à história da igreja. E um dos pontos cruciais usado pelos historicistas para falar sobre a sua interpretação profética é
a destruição de Jerusalém e do templo sagrado dos judeus no ano 70 depois de Cristo, com a invasão do Império Romano liderada pelo apóstolo Tito, pelo imperador Tito, né? Então, eles acreditam que aquelas profecias do sermão profético de Jesus Cristo, que se encontra registrado em Mateus 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, aquele sermão profético, tudo aquilo ali e as outras profecias também do Antigo Testamento se cumpriram basicamente na história da igreja e mais especificamente no ano 70 depois de Cristo. Para eles, o Apocalipse é uma questão de ser interpretado dentro daquela história da igreja que se passou. Então, este é o historicismo. E a quarta visão, que é a visão que eu vou defender aqui durante essas aulas, que é a visão que eu acho que é a mais coerente, é a visão futurista, que também, como o nome já diz, acredita que a grande porção das Escrituras Sagradas, ainda que uma parte delas tenha se cumprido ao longo da história, a grande porção das Escrituras Sagradas ainda está por se cumprir num tempo ainda mais para frente, mais precisamente e mais tecnicamente chamado de o tempo do fim, que registra o fim da história da humanidade sobre a terra, que é quando a igreja vai ser retirada, a tribulação vai começar, o anticristo vai aparecer, o sol vai ficar preto, a lua vai ficar vermelha como sangue, as estrelas, no plural, vão cair pela terra, montes se moverão dos seus lugares e coisas grandiosas acontecerão. Os poderes que sustentam o céu na sua atual estrutura serão abalados. Homens desmaiarão de horror das coisas que acontecerão na terra. Então, nós, os futuristas, acreditamos que a grande porção das Escrituras, uma boa parte do livro de Apocalipse, quase todo ele, não todo, mas quase todo ele, ainda estão por se cumprir num tempo futuro chamado de o tempo do fim, de fato. Todo mundo entendeu? Então, estas são as 4 escolas de pensamento, se é que eu posso chamar assim, são as 4 maneiras com as quais você pode abordar os textos, com as quais você pode lidar os textos das Escrituras, os textos proféticos e assim por diante. Idealista, preterista, historicista e futurista. Vocês conseguem repetir? Vamos lá. Eu vou colocar na prova, hein? Não tem prova, mas deveria ter. Então tá, essas são as 4 formas de se lidar com os textos proféticos da Bíblia. Mas existem outras subdivisões. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar dos pré-milenistas, dos pré-tribulacionistas e assim por diante. O que isso significa? É porque existem temas centrais e principais dentro da escatologia, que são divisores de águas, como por exemplo a questão do milênio. O milênio é crucial, é um ponto central na escatologia, mas existem opiniões diferentes em relação ao que seja o milênio. Ainda há pouco eu falei aqui para vocês que existem os que são chamados de amilenistas, que são idealistas. O que é o amilenista? O amilenista, ele diz que não existe milênio, né? As nossas palavras no português, elas têm pedaços que são soltos, são chamados de afixos, porque não são fixos. Dos afixos nós temos o sufixo e o prefixo. O sufixo vem no fim e o prefixo, como o nome já diz, vem no começo. Se esse prefixo, no caso aqui da palavra amilenista, for grego, o a significa negação. Se for de origem latina, como afivelado, não é negação. Pelo contrário, é um envolvimento da palavra em questão. Afivelado, acinturado, mas se for por exemplo, do grego, anormal é não normal. Acéfalo é sem cabeça. Amilenista é sem milênio. Então, os amilenistas são aqueles que acreditam que o milênio não existe. Que não existe, de fato, um período de 1000 anos, contado na ponta do lápis, que vá se cumprir na face da terra. Eles acreditam que simplesmente é uma designação qualquer dada por Deus para dar uma ideia de tempo muito longo, de paz, de harmonia, mas esse milênio literal, ele não existe de verdade. Existem aqueles que são os pré-milenistas, que no caso sou eu, e eu espero dizer que somos nós, porque o pré-milenista é aquele que acredita que, primeiro, Jesus Cristo virá à terra, todo olho o verá, como um raio,
como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente, todo olho verá Jesus Cristo vindo à terra, ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, estabelecerá o seu reino a partir de Jerusalém e regerá todas as nações por um período de 1000 anos com cetro de ferro. Eu juntei aqui vários versículos que falam desta mesma verdade para declarar que depois que Jesus vier, somente depois que ele vier, é que o milênio irá começar. Não tem milênio antes da vinda física e literal de Jesus Cristo. É exatamente por isso que aqueles que creem assim, que é o meu caso, são chamados de pré-milenistas. Jesus tem que vir antes para que o milênio possa começar. Existe um terceiro grupo que são os pós-milenistas. Eles acreditam que existe o milênio, mas a interpretação deles de milênio é totalmente diferente. Eles acham que a palavra milênio, semelhantemente aos amilenistas, que também são idealistas, eles acham que a palavra milênio é uma ideia de paz, de harmonia, de conquista e de vitória por parte de Cristo através da igreja. É como se Cristo estivesse reinando já hoje através do corpo de Cristo. Então é da responsabilidade da igreja, porque Jesus já fez a parte dele, já se assentou à direita da majestade nas alturas, e agora é da responsabilidade da igreja conquistar novos espaços para Cristo no mundo cheio de pecadores e de opositores ao evangelho. Então a igreja tem que avançar, ir por todo mundo, pregar o evangelho, conquistar cada vez mais as nações, conquistar o espaço. A igreja tem que reinar no nome de Jesus. Quando a igreja conquistar o mundo, quando todo o mundo tiver sido ganho, quando a palavra de Deus tiver sido pregada, ou seja, esse será o milênio, a igreja reinando, o período de 1000 anos, de acordo com os pós-milenistas, né, é apenas um longo período de harmonia, de conquista, de vitória, de evangelização, do reinado de Cristo através da igreja, ou da igreja em nome de Jesus. E aí quando todo mundo tiver sido evangelizado, aí sim, Jesus Cristo virá do céu para a terra e estará conosco para sempre. Ou seja, eles acreditam que Jesus só virá depois do milênio, mas eles entendem que o milênio não é um período literal, mas apenas um período de pregação, de conquista, de vitória por parte da igreja. Então, para eles, essa visão é pós-milenista. Ou seja, primeiro o milênio, depois Jesus. O milênio é o período de conquista da igreja, de pregação do evangelho, de avançar para depois Jesus vir. Quantos entenderam? Os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas. Eu queria abrir com vocês Apocalipse capítulo 20, para que nós pudéssemos ler os textos onde a palavra 1000 anos aparece de forma literal. Para que nós possamos depois dar sequência e falar de mais algumas divisões que são importantes para o nosso entendimento no estudo de escatologia. Apocalipse capítulo 20, versículo 22. Aliás, versículo 2. Olha só, no versículo 2 diz que um determinado anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? Por quanto tempo? Faz sentido para você a expressão 1000 anos? Ou é uma coisa assim, tanto quanto complexa, que você precisa de uma revelação para entender o que significa 1000 anos? É simples o suficiente para você entender? Sim ou não, gente? Eu estou começando a achar que vocês precisam de revelação para saber o que é 1000 anos. Uma coisa complexa de se entender, diferentemente da expressão 1000 anos, para que vocês compreendam o que eu estou querendo falar aqui, é o seguinte: olha aqui para mim, presta atenção. Veja na sua imaginação uma porta aberta no céu e uma mulher vestida do sol, com a lua sob os seus pés, com estrelas sobre a sua cabeça. Faz sentido para você? Não seja mentiroso, diga não. Ou seja, linguagens assim são linguagens figurativas, obviamente. As figuras são recursos de oratória, recursos da comunicação que nós temos em qualquer idioma. Em português nós temos a metonímia, a metáfora, a ironia e muitas outras figuras de linguagem. Quando nós lemos textos como estes, nós temos que entender que, como o sentido não é claro, com certeza deve ser figurativo. Daí você vai ter que buscar uma interpretação, não através de seus próprios esforços, mas lembrando que em algum lugar da Bíblia
aquilo deve ter sido mencionado com algum sentido que vai se acrescentar àquele texto, porque a Bíblia se interpreta a ela mesma. Mas quando a declaração for clara o suficiente para uma pessoa normal entender, saiba de uma coisa: você compreendeu. É literal e é isso que significa. Qual é o problema da interpretação dos idealistas, dos amilenistas e dos pós-milenistas? É porque eles têm a tendência exagerada, fora do comum e de certa forma irresponsável, de todo texto da Bíblia eles acharem que é uma coisa espiritual, figurativa, e eles querem procurar um sentido além do que já está claro no texto. Então, quando você for ler os textos da Bíblia, principalmente os textos proféticos, faça sempre isso. Comece com os textos mais simples. Não vai estudar primeiro o livro de Apocalipse. Comece pelos textos mais claros, pelos textos mais simples. E sempre interprete tais textos como eles realmente são, sempre pressupondo que são literais, a não ser que não façam sentido. Aí deve ser alguma coisa com tipologia, simbologia ou figurativa. Amém, gente? Mas, quando você entende, então pronto. Agora veja que além de falar sobre os 1000 anos, ele também diz uma coisa interessante. Ele diz que o anjo segurou o dragão. Como a gente não conhece dragão, né? A gente só conhece dos filmes, das historinhas que a gente lê por aí, então a gente fica um pouco perdido. Mas como a Bíblia ela é bem minuciosa e detalhista em muitas coisas, e eu gosto disso porque eu me identifico muito, ela não deixa dúvida. Ela diz, segurou o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então você não precisa mais se esforçar para interpretar, já está claro. O dragão é a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás. Amém? Quando ele diz a antiga serpente, a gente lembra, opa, eu lembro da antiga serpente pelo livro de Gênesis, então já ficou claro. Aí ele diz, pois bem, esse é o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Não tem como você errar, amém, gente? O que o versículo diz é o quê? Que num determinado período extraordinário, Satanás será preso por 1000 anos. De fato e de verdade. Aí você diz, Natan, Apocalipse capítulo 20 é o único lugar onde aparece declarações proféticas sobre o milênio? Não. Nós encontramos diversas declarações sobre este período de 1000 anos nos textos proféticos dos profetas do Antigo Testamento. O detalhe é que nenhum dos profetas do Antigo Testamento falou sobre o período ser de 1000 anos. Eles falaram sobre um período em que não haveria mal, não haveria destruição, em que o cordeiro estaria pastando junto com o leão, e que o menino colocaria a mão no buraco de uma cobra, haveria paz, não haveria guerra, e que as pessoas queimariam as suas armas para transformar os seus instrumentos de guerra em ferramentas de agricultura e assim por diante. Então ele fala sobre um período que é que é esse período que em Apocalipse vai ser chamado de 1000 anos. Não é a primeira vez que a Bíblia fala sobre esse período, mas é a primeira vez em que o tempo é classificado especificamente como um período de 1000 anos. Ou seja, esse período em que haverá paz, em que não terá guerra, que não terá destruição, que o leão pastará junto com o cordeiro, é o período que Satanás estará preso. Faz sentido. Amém, gente? A destruição que nós vemos hoje, todos os desastres da natureza, toda a corrupção que nós vemos no mundo, são consequências diretas pelo fato de Adão ter cometido alta traição e entregue a Satanás o domínio desse mundo. Satanás se tornou o Deus deste mundo e corrompeu as leis da natureza. É por isso que o reino animal, a fauna, a flora, está tudo alterado. Vocês compreendem o que eu estou falando? Mas quando Satanás estiver preso, a paz reinará por 1000 anos. Especificamente 1000 anos. No versículo 3, ainda no capítulo 20, ele diz mais. Ele diz, o anjo lançou o diabo, o sapricó, a antiga serpente e tudo mais, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Provavelmente ele diz que é necessário porque pessoas nascerão durante o milênio que não terão conhecido o que é ser tentado, que não terão conhecido este mundo que nós vivemos hoje. E no final do milênio, Satanás será solto e as pessoas terão a oportunidade, mais uma vez, de decidir se continuarão seguindo a Cristo, que estará na terra, reinando por 1000 anos, ou se rebelarão contra ele. E aí o texto continua, no versículo 4.
Diz que vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Olha aqui que coisa interessante. Tronos sobre os quais se sentarão, ou se sentaram, aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar. Nós temos vislumbres de quem são estes, porque afinal de contas, Paulo diz, nós, como corpo de Cristo, igreja do Senhor Jesus, haveremos de julgar o mundo. Nós julgaremos os anjos, mas esse tempo ainda não chegou. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 1, ele diz, irmãos, se eu não me engano, não é o versículo 1, parece que é o versículo 4 ou 5, ele diz, irmãos, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as obras ocultas das trevas, como também manifestará os desígnios dos corações, e cada um receberá de Deus o seu louvor. Ou seja, ele diz, não vamos julgar agora antes do tempo, porque tem um tempo certo em que nós iremos julgar. Quando é? Quando vier o Senhor. Quando o Senhor Jesus vier, Ele estabelecerá o seu reino. Ele está falando aqui sobre esse período de 1000 anos, onde Cristo reinará na terra. E durante o período dos 1000 anos, João disse que viu, inclusive, tronos nos quais se sentaram aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar. E ele diz mais, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estes decapitados que ele menciona aí, são pessoas que se decidiram por Cristo durante a tribulação. Ele está falando sobre pessoas que serão mortas durante o período da tribulação, que antecede o milênio. É um período de 7 anos, em que o anticristo estará na terra e haverá grande perseguição dentro da sua região, da região que ele terá domínio, que será o seu reino, principalmente no Oriente Médio, também em Jerusalém, e muitas pessoas que não seguirão a ele se decidirão por Cristo neste período e, por causa disso, serão decapitadas. Agora, curiosamente, gente, não é interessante que, por exemplo, João, quando escreveu isso no ano 90 depois de Cristo, aproximadamente, quando João escreveu isso, não é interessante que ele tenha falado que o modo que o anticristo no futuro, depois de tanta tecnologia, depois de tanto avanço, depois de tanto progresso, seria por meio da decapitação, uma coisa tão primitiva? E curiosamente, justamente agora, pertinho do fim de todas as coisas, nós vemos surgindo uma grande força militar, política e religiosa, que é o islamismo, intransigente, que tem por predileção o assassinato através da decapitação, principalmente daqueles que se dizem cristãos. E João disse, eu vi as almas dos decapitados por causa do testemunho que deram sobre Jesus Cristo e da palavra de Deus. Eu acredito, provavelmente a gente vai ter tempo para falar sobre isso, não sei, né? Provavelmente, mas eu já estou deixando aqui a pista. Eu acredito que o anticristo ele será um descendente de Ismael, um muçulmano, que perseguirá os judeus e os cristãos, aqueles que receberem Jesus durante o período da tribulação, porque muita gente vai se converter. Durante a primeira metade da tribulação, nós teremos 2 homens poderosos na terra, que são chamados de as 2 testemunhas de Deus, que são 2 profetas, a exemplo dos profetas do Antigo Testamento, porque as coisas que eles fazem são muito semelhantes às coisas que eram feitas por grandes profetas da Antiga Aliança, como, por exemplo, Elias e Moisés. Eu sei que essa questão das 2 testemunhas é bem debatida no meio cristão. Quantos aqui já ouviram falar sobre as 2 testemunhas? Vocês já sabem quem são? Vocês já se candidataram? Quem são as 2 testemunhas? Bom, a gente não sabe exatamente quem são, mas por causa de textos proféticos, por causa de textos bíblicos, nós temos uma grande possibilidade de acreditar que sejam Moisés e Elias. Existe uma outra linha que diz que pode ser Enoque e Elias. Por que as pessoas pensam que deve ser Enoque? Porque, afinal de contas, as pessoas dizem, Enoque não morreu, e ele tem que morrer, porque está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrer, não é?
Só que as pessoas não citam o versículo completo. O versículo diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez. Se é para seguir o versículo à risca, por que Jesus ressuscitou Lázaro? Porque ele morreu uma, morreu duas. Por que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim? Porque ele morreu uma, morreu duas. A filha de Jairo morreu uma, morreu duas. E aqueles santos contemporâneos de Cristo, que na sua ressurreição também saíram dos túmulos e voltaram para dentro da cidade, tinham morrido uma e agora vão ter que morrer duas. Se é para seguir Hebreus capítulo 9, versículo 27 à risca, então é para morrer uma só vez. Não é só dizer é para morrer, não. É para morrer uma vez só. Amém, gente? Além do mais, se durante o arrebatamento, na época que Cristo vier buscar a sua igreja, que é o arrebatamento, os que estiverem vivos serão trasladados e transformados, eu me pergunto, será que não aconteceu exatamente uma coisa semelhante a Enoque? Talvez sim, talvez não. Alguém poderia dizer, mas ele já teria um corpo glorificado? Isso aí eu não sei. Mas, isso é apenas especulação, tá? São conjecturas. Não tem problema nenhum, estou apenas compartilhando com vocês aquilo que eu penso, não é nem aquilo que eu acho, é o que eu penso. Se você não quiser, tampa os ouvidos, vai ficar só para quem quer ouvir. Mas pode ser que Enoque tenha sido trasladado tipo Filipe. Filipe estava pregando para um eunuco e ele foi trasladado de um lugar para outro. Ou seja, o corpo dele, se é que aconteceu isso, sei lá, se desintegrou e se reintegrou em outro lugar. Ele foi teleportado, ele saiu de um canto e foi para outro. Mas ele não se transformou como acontecerá no arrebatamento. No arrebatamento da igreja, não somente seremos arrebatados às nuvens para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, mas também teremos um corpo transformado. Ele será semelhante ao corpo da glória de Jesus Cristo. No caso da trasladação de Filipe, não foi isso que aconteceu. Ele apenas, e me desculpem pelo apenas, foi tirado de um lugar de forma extraordinária e levado para outro. Será que o que aconteceu com Enoque não foi tipo isso? Ainda que ele não tenha recebido um corpo glorificado, ele foi tirado do primeiro céu, aqui dessa região atmosférica, e foi levado para o terceiro céu, lá onde está o paraíso? Afinal de contas, quem nos garante que no paraíso não é possível respirar? A gente não sabe. O próprio Paulo, ele disse, olha, eu sei que eu fui ao terceiro céu no paraíso, mas eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo. Ou seja, se Paulo tem dúvida, então ele não sabe se é possível respirar lá no terceiro céu ou não. Gente, estou pregando muito bem hoje à noite, vocês deviam dizer uns amém, uns aleluia. Agora vocês vão me perguntar, Natan, e por que Moisés? Simples, pela importância de Moisés para o povo judeu. E o período da tribulação é um período, segundo a linha escatológica que eu defendo, vai ser o período em que Deus vai tratar especificamente, novamente, com o povo de Israel. É o dia do Senhor, em que Deus vai exercer vingança contra este povo. E eles vão sofrer, e talvez por causa do sofrimento, eles se arrependerão da tolice de ter rejeitado a Cristo e confessarão a Ele como o Senhor das suas vidas. Neste período, 2 profetas estarão testemunhando em Jerusalém. De fato, a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, que eles vão ser mortos em Jerusalém. Mas essas 2 testemunhas têm que ter uma representatividade para com os judeus. Só pode ser Moisés e Elias. Enoque, quando ele foi trasladado, sequer o povo judeu existia, porque Enoque foi trasladado antes de nascer Abraão, de quem descendeu o povo judeu. Então, qual representatividade teria Enoque para os judeus? Mas Moisés, que é o fundador da lei, sim. E Elias, o grande dos profetas, também. Aí você vai me dizer, mas Moisés não morreu? Ele vai morrer de novo? Para mim, isso não seria problema, morrer 2 vezes. Mas, será que ele morreu mesmo? Porque eu sei que está escrito lá nas Escrituras, Deus dizendo a Josué, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te e atravessa o Jordão, né? Mas morto em que sentido? Porque a Bíblia diz que Deus foi quem o sepultou. Irmãos, tem um mistério aí nesse negócio, porque como é que Deus sepulta alguém? O que significa Deus sepultar? Deus cavou um buraco igual um cachorro e jogou Moisés dentro para ninguém ver? Como é que Deus sepultou Moisés? Além do mais, se é que ele morreu no sentido que a gente pensa, por que teve uma luta entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés? Será que essa luta era pelo corpo morto que entraria em decomposição? Ou pelo corpo em relação à morte? Não faz sentido lutar por um corpo morto em decomposição. Tá
Tá bom, mas se ele morreu, me explica por que Jesus estava conversando com ele no Monte da Transfiguração, se é proibido falar com os mortos. Eu deixo o versículo para a meditação da igreja. Moisés e Elias, né? Não por acaso. Então, eu, particularmente, sou tendencioso a pensar que as duas testemunhas, os dois profetas, serão Moisés e Elias. Pela importância, pelo significado deles para o povo de Israel, porque esse tempo será um tempo voltado para o povo de Israel. Eles estarão testemunhando em Jerusalém, fazendo milagres exatamente como Moisés e Elias fizeram, e assim por diante. Então, durante este período, haverá pregação do Evangelho. Inclusive, a Bíblia chega a mencionar no livro de Apocalipse que 144 mil judeus das 12 tribos serão selados e estarão presentes também no período da primeira tribulação, na primeira metade da tribulação, provavelmente dando testemunho e pregando a palavra de Deus junto com as duas testemunhas, sem falar nos grandes sinais que estarão acontecendo. Ou seja, muita gente vai se converter a Cristo, e estes que estarão se convertendo, alguns deles escaparão e outros serão decapitados.